O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão Padre Rogério, diácono Valdir, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, quando nós recitamos o credo niceno-constantinopolitano, nós professamos crer na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja de Cristo, ela é apostólica, primeiramente porque Jesus quis instituí-la, Jesus quis fundar a sua Igreja, tendo como fundamento a profissão de fé dos apóstolos. Eles criam, eles acreditavam em Jesus como Messias Salvador. Profissão de fé esta que é dom de Deus, que é dom do alto, e que eles foram fiéis. A Igreja foi fundada tendo este fundamento, a profissão de fé dos apóstolos, e por isso ela é apostólica. Mas também a Igreja ela é apostólica porque Cristo a enviou. Cristo deu à Igreja uma missão. A missão faz parte da identidade da Igreja de Cristo. Ela é missionária. E, portanto, desde a sua instituição, a Igreja, por meio dos seus membros, vai pelo mundo afora para manifestar, para anunciar, para implantar no coração humano a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Igreja ela é apostólica porque ela é missionária. Jesus lhe concedeu o dom do Espírito, para que ela tivesse a coragem de ir aos povos, de ir às nações, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas, para fazer acontecer ali o reino de Deus. Nós, irmãos e irmãs, somos membros dessa Igreja una, santa, católica e apostólica. Por isso, na fidelidade da profissão de fé da Igreja, nós também devemos nos sentir comprometidos, nós também devemos nos sentir chamados a contribuir com a ação evangelizadora da Igreja.
Há muita gente que ainda precisa conhecer Jesus, fazer a experiência da fé, da salvação em Cristo Jesus. Mas é preciso que os discípulos e discípulas de Jesus tenham a coragem de anunciá-lo, tenham a coragem de anunciar a boa nova do Senhor, porque por meio do anúncio da boa nova, o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações, opera nos corações a maravilha da conversão a Jesus. Nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, nesse trecho do Evangelho de São Mateus, cuja festa a igreja celebra hoje, a narrativa do chamado, da vocação de Mateus. E é uma narrativa que enche os nossos corações de esperança. Por quê? Justamente porque Jesus tem a coragem de chamar um publicano, de chamar um homem que na lida do seu trabalho, cotidiano, por muitas vezes, vivia situações de injustiça, de corrupção, por muitas vezes, vivia situações em que ele defraudava, em que ele desrespeitava a dignidade dos outros, cobrando impostos. Mas uma cobrança que muitas vezes era realizada em meio à violência, ao desrespeito à dignidade alheia. Jesus tem a coragem de chamar um pecador para o seu seguimento. Isso é motivo de esperança para todos nós, porque a força do chamado de Jesus, a força do chamado do Senhor, também tem condições de converter o coração. Tanto assim que, ao dizer sim ao chamado de Jesus para o seu seguimento, Mateus imediatamente reúne em sua casa tantos outros cobradores de impostos e pecadores, pessoas de má fama na vida da sociedade, pessoas que provavelmente ninguém convidaria para uma refeição em sua casa. Mateus, uma vez tocado pelo amor de Jesus, uma vez tocado pela graça da conversão, ele não queria reter aquela graça somente para si. E por isso, generosamente, dá a tantos outros pecadores a oportunidade daquela convivência salvífica com Jesus. Isso é motivo de esperança para todos nós, irmãos e irmãs, para que nós não nos intimidemos por conta de nossas fraquezas, por conta de nossos pecados. Uma vez batizados, todos nós somos chamados, todos nós, pelo batismo, fomos presenteados com o dom de uma vocação, o seguimento missionário de Jesus. Fomos capacitados pelo Espírito de Deus para também levar Jesus a outras pessoas, para também promover a graça da conversão no coração de tantas e tantas outras pessoas. A vocação de Mateus deve ser uma motivação para todos nós, de modo que nós não nos intimidemos, que nós não tenhamos vergonha das nossas fraquezas e fragilidades, mas crendo na força do chamado do Senhor, crendo no poder da vocação que Deus nos concedeu, que também nós possamos, a partir dos nossos lares,
a partir da convivência familiar, no ambiente do nosso trabalho, da nossa convivência social, comunitária, que nós possamos difundir o Evangelho de Deus, difundir o amor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque, como cantamos no Salmo responsorial, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som do amor de Deus, esta canção nova do amor de Deus, se espalha por toda a terra. Mas para que possa se espalhar por toda a terra, Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com todos nós. Assim como Ele contou também com Mateus, um pecador, um publicano, um pecador público, Ele também conta com todos nós. Que Deus nos dê, pelo poder do Seu Espírito, na graça desta celebração eucarística, que Deus nos dê a alegria da renovação, da vocação, do chamado, para que também nós possamos viver a nossa vida comprometidos com a evangelização da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.